inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. O mercado digital cresce numa velocidade incrível. E para entender esse universo que envolve todos nós, Poliana Fernandes convida profissionais da área para falar das habilidades, estratégias e normas que alavancarão nossa relação com essa nova modalidade de comunicação. No ar, Policast, seu espaço digital de ser. Boa tarde, todo mundo aí, os ouvintes. Boa tarde, todo mundo conectado no YouTube. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Robério. Aqui dando auxílio pra gente. Estamos começando agora o podcast aí, Policast. Inaugurando o nosso podcast. Primeira vez aqui nesse momento, né? Passando um conhecimento pra vocês. Com a super convidada, Isa aqui, que vai falar um pouquinho sobre o digital, sobre o marketing digital, sobre como tá esse mundo aí. E é isso que eu venho trazer pra vocês. Eu vou me apresentar pra quem não me conhece, nunca me viu. Pra você aí que tá me ouvindo, pra você que tá me assistindo, não me conhece, não me acompanha nas redes sociais. Eu sou Poliana Fernandes, tá? Eu vou contar um pouquinho aí da minha trajetória pra você poder me conhecer e poder me acompanhar aí também. Eu sou daqui de Conquista mesmo, tenho 29 anos e eu sou farmacêutica de formação. Então, sou da área da saúde. E de onde foi que eu cheguei aqui, né? Na área de comunicação. Comecei empreendendo desde 2017 com semijoias. Então, eu tenho uma marca de semijoias ainda na faculdade. Quem aí já começou fazendo qualquer coisa com uma renda extra? Acho que a maioria das pessoas começam, né? Pra ter um dinheirinho. Eu comecei com as semijoias na faculdade em 2017. E fui aí no mundo do empreendedorismo desenvolvendo alguns negócios. Em 2019 para 2020, eu comecei a desenvolver um negócio onde eu tinha a capacitação e também capacitava várias pessoas. E eu comecei a ministrar treinamentos para pessoas em vários lugares. Então, já treinei, capacitei mais de 200 pessoas, não só daqui de Conquista, Salvador, Pernambuco, vários outros estados também, através da internet. Então, eu conseguia acessar várias pessoas, treinar as pessoas sobre mentalidade, sobre marketing, é o que a gente vai falar aqui bastante hoje, sobre técnicas de vendas, né? Então, eu trabalhava com uma equipe de vendas e eu treinava essas pessoas, capacitava essas pessoas, levava muito conhecimento e principalmente através do nosso meio de comunicação, que é a internet. E durante esses últimos anos, eu vim desenvolvendo, vim me capacitando e vim ajudando cada vez mais pessoas, né? Nesse âmbito de desenvolvimento do marketing digital, da questão da comunicação, do posicionamento também. E o ano passado, em dezembro, eu lancei um treinamento, tava comentando com você aqui agora, né? Pra você que tá me assistindo aí, eu tenho um treinamento que é o Destravar. Que esse treinamento, ele tem um conteúdo aí para desenvolver mulheres que elas sabem que têm capacidade, elas têm um negócio, elas sabem que elas têm a capacidade de desenvolver um negócio, mas muitas vezes elas travam. Muitas coisas acabam travando essas mulheres. E o Destravar é um treinamento online, tá? Tá na plataforma, todo mundo pode ter acesso. Adquirir o treinamento para poder ter esse conhecimento. Então lá tem o passo a passo, tem estratégias onde você pode acessar e ter lá tudo nesse treinamento, tá? E também, outro negócio que eu desenvolvo, que estamos aqui também usufruindo, né? Que é com adorando várias experiências aqui. Muito bom. Que eu também desenvolvo marketing de relacionamento junto ao Doterra, tá? Já tem alguns anos que eu desenvolvo esse modelo de negócio. Que ele é um modelo de negócio, que é um marketing, que é a economia conectada, que é você usar, compartilhar e também ter outras pessoas junto com você desenvolvendo o negócio e crescendo na carreira. E esse negócio eu também desenvolvo. E hoje, diante de tudo isso que eu resumi aqui pra vocês, resumi um pouquinho aí, né? Eu vim aqui, as portas aqui na rádio se abriram, né? Através de Jo Moreira, minha amiga maravilhosa. Muito obrigada, amiga parceira aí também. Através dela, eu tive a oportunidade de estar aqui na rádio. E realmente fazer um programa, né? Tava fazendo podcast já com o Jô, nosso pod delas. E a oportunidade de abrir o meu próprio podcast. Eu já faço algumas lives, como eu falei pra vocês, né? Eu já faço treinamento, já tenho um público onde eu treino e capacito pessoas. E um novo meio aí, que é a rádio, né? Muitas pessoas não têm noção. Mais um canal de comunicação. Muitas pessoas não têm noção de como a rádio pode trazer aí, né? Abrir portas e também é um canal aí de comunicação e que abrange vários públicos também. Então, hoje estamos aqui inaugurando nosso podcast.
o Policast aí pra vocês, né? E com muita satisfação, muita alegria. Eu acredito muito na conexão com novas pessoas. Eu acredito muito que todos nós temos capacidades, né? Só a gente desenvolver. Assim, eu agradeço primeiramente a Deus, porque Ele que permitiu a gente estar aqui, me permitiu estar aqui dentro da rádio, permitiu que eu fizesse parte desse projeto, né? Que já era uma coisa que eu já pensava desde antes. Em ter realmente um podcast, mas no momento certo, Deus vai abrindo as portas. Com certeza. E esse programa que só tá começando, viu, gente? Vai vir muita coisa aí pela frente. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Muitas pessoas vão passar aqui comigo também para poder transmitir conhecimento, passar conhecimento para vocês. E eu já vou passar aqui a palavra para Isa. E antes de passar a palavra para Isa, vou só falar aqui um pouquinho sobre nossos parceiros, né? Tá. Todo negócio, eu acredito muito na conexão. A gente precisa de pessoas o tempo todo, né? E todo mundo é para se ajudar. Nessa vida a gente veio para ajudar e ser ajudado, né? E eu sou muito grata a todo mundo que sempre apoia todos os meus projetos. Tem muitas pessoas aí que me apoiam. E eu trouxe alguns parceiros que fazem parte de vários outros projetos, que é a Diversa Coworking, tá? Que é um escritório, onde é um escritório compartilhado, que pode alugar o escritório, e você tá lá, ou a sala também de escritório, né, de reuniões que você pode alugar com Sofia Freitas, o Laboratório Quiáquio com Nádia Quiáquio, tá, que é um laboratório de análises clínicas ali na Otávio Santos, Laser Fest, que é o espaço de laser, tá, lá no Shopping Conquista Sul, maravilhoso. Se você ficar aqui até o final, ainda tem uma surpresa que eu nem contei, mas tem sorteio, mas daqui a pouquinho você continue me ouvindo. Loja Elas, que é uma loja de roupa maravilhosa, tá? Com Leia. A Quitanda, que é você que é fitness, assim, com a nós. Eu adoro lá. Não é? Eu faço muita propaganda de lá no meu Instagram por conta do atendimento. Vou até fazer o jabá deles aqui também. Um atendimento sensacional, o espaço é lindo, todo organizadinho. Eu só compro minhas coisas de feirinha lá. Pois é, a Quitanda com Jace. Jace é maravilhosa. Tá na rede social aí também. Ian Amaral, nutricionista, se você quer manter aí, né, sua saúde em dias. Importante. E nós temos aqui hoje Isa, que ela já vai falar do negócio dela também, a Tag by Isa. E eu vou falar aqui pra vocês, passar a palavra pra Isa, pra ela se apresentar, pra ela conta um pouquinho aí de você, quem é a Isa, conta um pouquinho lá. aí. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite, tô muito honrada, a gente sabe que podcast é uma explosão nova do marketing, da forma de comunicação, todo esse brainstorming, da gente trocar ideias, trocar vivências. A gente vai falar sobre isso, mas é uma das tendências do marketing, né? É trazer esse marketing que volta não só para a gente compartilhar o que a gente é enquanto profissional, mas o que a gente é enquanto pessoa, quais são os nossos valores. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder expor um pouquinho de quem eu sou, da minha história, porque sempre é muito mais do que falar sobre trabalho, né? Verdade. E sobre a minha história. Eu tenho 29 anos, tenho um filho de 6. Minha carreira no marketing começou... É recente, é relativamente recente. Começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu já, com 19 anos, eu entrei na faculdade de contábeis, passei no concurso da prefeitura. Fiquei trabalhando lá, mas com 21 eu fui mãe. E aí, naquele momento, teve aquele empecilho de... na época, eu trabalhava 8 horas por dia e fazia faculdade à noite. Então, quando meu filho nasceu, eu não veria o meu filho durante o dia. E aí, naquela época, eu ainda de licença maternidade, eu comecei a questionar até que ponto valeria a pena para mim estar naquele trabalho e perder essa primeira fase do meu filho, que era muito bebê. E aí veio a decisão de eu pedir exoneração para poder cuidar dele. Na época também eu era nova, não era um super concurso, óbvio. Mas eu falei, eu vou me dedicar, eu sei que eu consigo alcançar coisas maiores. Mas por hora eu vou ficar aqui 1 ano, fiquei 1 ano e pouquinho sem trabalhar. Cuidando dele. Pra me dedicar ao meu filho. E assim eu fiz. Fiquei esse ano só na faculdade. Quando meu filho nasceu, meu pai começou com uma empresa. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Era uma transportadora, então eu entrei como CLT, as pessoas falam, trabalhava com papai, não sei o quê. Meu pai entrou, me botou lá dentro e falou, não é nada minha, se virem. E aí a empresa cresceu muito rápido, a gente não tinha na época, eles não tinham, né, na época, estrutura, equipe bem montada. Tudo estava ainda se organizando, sabe? É muito diferente do que é hoje, por exemplo.
E aí eu era o pau pra toda a obra. Fazia de Então, tudo. a plantonista faltou, Isadora trabalha de madrugada, Isadora trabalha fim de semana. Era um ritmo bem frenético. A gente quem já trabalhou com logística sabe, é muita dor de cabeça o tempo inteiro, não para, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana. E aí aquilo foi me sugando muito, eu fui me tornando uma pessoa extremamente mal-humorada, uma pessoa grosseira. Imaginei que era eu, mulher, coordenando um monte de motorista, então aquilo foi muito alterando peso, quem eu era. E aquele trabalho começou a se tornar um peso muito grande, assim. Ir trabalhar me deixava... Não era só estresse, eu comecei a ter muita ansiedade na época. E aí eu comecei a fazer terapia pra tentar entender o que estava acontecendo. Ou se era só eu sem inteligência emocional pra lidar com aquela situação. E aí eu fiquei algum tempo fazendo terapia até entender que eu não me via mais ali. De alguma forma, eu queria empreender em outro ramo, eu queria começar em outro ramo. Mas aí entra uma coisa que na época eu trouxe essa história pro meu perfil. E eu tinha até medo. Porque eu falei assim, gente, quando eu contar a história de que eu abri mão do meu trabalho, que eu trabalhava pro meu pai, que eu ganhava bem, porque eu não era feliz, eu falei, o povo vai me massacrar. Eu falei, gente, mas que patricinha, que fresca. E eu resisti muito de contar a minha história no Instagram, e esse é um ponto, a gente vai falar sobre contar histórias, mas porque eu tinha esse medo do julgamento das pessoas. Então as pessoas falam, você conta a sua história porque você tem facilidade de comunicação. Não, na época eu tinha muito medo de contar, porque eu achei que eu ia ser muito julgada. Enfim, um belo dia antes de... eu tirei férias, eu nunca tinha tirado, tirei férias. Quando eu voltei, a mesma coisa. Eu lembro de um dia estar saindo pra trabalhar, sentar no chão e começar a chorar desesperadamente. Eu não quero ir pra lá, não quero ir pra lá, não quero ir pra lá. E assim, começou a ficar realmente muito complicado. E aí, na época, aí vai, né, da nossa crença, cada um tem um. Mas é o que eu falo que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi e reconheci. Provavelmente já tinha ouvido antes, mas que eu reconheci o que era o Deus falar comigo. Que eu vinha sempre... Eu sempre tinha esse questionamento de, eu vou pedir demissão, mas eu tinha um medo. E o depois? Eu não tinha decidido na época o que eu ia fazer da vida. Eu ia, tipo, não tinha meter o coisa louco. certa pra fazer. Você tava saindo por alguma outra coisa, E eu não conseguia definir, porque eu tava tão sugada, eu tava sempre tão estressada, eu tava sempre... que eu não conseguia pensar, tipo assim, o que eu vou fazer depois daqui? Eu não conseguia ter uma clareza do que eu gostava, do que eu... E aí, enfim, foi uma fase bem complicada. E aí, um dia eu tava sentada, trabalhando, e eu ouvi uma voz bem suave que falou assim, tá na hora, levanta e pede demissão. E aí, aquilo... aquela vontade já tinha vindo em mim outras vezes. Mas, quando ela vinha... ela me deixava ansiosa, ela me deixava com medo, ela tirava um pouco da minha paz, porque tinham incertezas. E naquele momento que veio aquele pensamento, eu senti uma paz, uma segurança, de tipo, era como se fosse um comando mesmo. E eu levantei e fiz o que a voz falou. Chegou em casa, passou, acho que 1 ou 2 dias, eu fui pega num desses anúncios de marketing. Na época era um curso de tráfego pago. E aí eu fui, cliquei e comecei a ver um monte de coisa que eu não sabia que aquilo existia. Nem sabia, não tinha nem noção. Não era, porque foi antes da pandemia, não. Foi logo no começo da pandemia. Acho que tinham... não sei, tinham poucos meses de pandemia. E aí, as pessoas não entendiam de tráfego e de marketing igual entendem hoje. Hoje, as pessoas têm um conhecimento básico, geral, muito maior do que a gente tinha na época. Até porque evoluiu, né? Assim, a pandemia fez isso evoluir, o marketing evoluir, o nível de consciência das pessoas evoluir. E aí, eu peguei e comecei a assistir aquilo. Falei, cara, isso é muito legal. Por quê? Eu trabalhava ouvindo podcast, eu sou viciada em podcast, quem me segue no Instagram sabe. Tô sempre dando dica, eu adoro. Eu acho, é uma forma pra mim de aprendizado que é mais dinâmica, sabe? Eu não consigo... Você tá lá malhando, tá ouvindo podcast. Exatamente. Então, assim, pra mim é uma mão na roda. Eu otimizo meu tempo. E eu tenho muita ideia legal enquanto eu escuto. Então, é uma coisa que eu vejo que alimenta a minha criatividade. Então, fica aí uma dica, porque tem... o pessoal que fala, Isa, o que eu faço pra sempre ter criatividade, pra inovar, pra trazer...
escutem podcast. O pessoal fala, Escuta. leia livros, Também. veja filmes. Enfim, tudo são fontes de criatividade, mas podcast funciona muito bem. E aí, nessa época que eu trabalhava ainda na transportadora, eu trabalhava ouvindo podcast. E eu sempre ouvia o podcast do Primo Rico. Na época também não tinham tantos podcasts. E aí, esse podcast dele, ele era sempre sobre negócios. E eu ficava fascinada ouvindo aquilo. E eu falei, cara, isso é legal, porque eu junto o fato de que... Eu já tinha, na época, acho que uns 5 mil seguidores no Instagram, 4 mil e pouco. E aí, assim, vindo de nada, não postava nada demais. Nada, era só sua vida mesmo, só, pouca coisa. Mas já era aberto, às vezes eu fazia um provador ou outro para algumas lojas, mas não era nada concreto. Eu falei, cara, dá pra eu juntar aqui, né? Eu gosto dessas de empresas, de entender sobre empresas. E, ao mesmo tempo, eu gosto dessa parte de divulgação, de entender sobre a ferramenta. E eu fui me encantando. Olha que engraçado, eu me encantei com a parte de tráfego pago na época. Mas é uma coisa que eu não gosto mais hoje de mexer Hoje em dia, na não. ferramenta, operacionalmente. A gente faz lá na agência, mas tem a pessoa que faz isso. Eu falo, toma. Eu só defino a estratégia, o criativo e tal, pra quem a gente Mas vai é um mostrar. conhecimento que você tem propriedade. Eu Muitas entendo, vezes, a gente não é. precisa saber fazer tudo, o operacional, igual você falou. Você É. precisa botar a mão na massa, você precisa entender Como que funciona. como que funciona, Isso, pra você até exatamente. delegar. E aí depois eu comecei a fazer... Aí eu fiz alguns cursos de design. Aí eu me encantei. Essa parte criativa eu gosto demais, gosto até hoje. E aí depois que eu comecei a gravar conteúdo, eu fui pendendo muito pra comunicação. Porque eu vi que eu tinha uma facilidade de passar aquilo que eu aprendia e de fazer assimilações, sabe? Com coisas do nosso dia a dia. Contar uma historinha e assimilar com o Instagram, por exemplo, e tal. E aí eu comecei a trabalhar como social media. Comecei a trabalhar como social media, fui pegando uma empresa, pegando outra, eu já não tinha mais vida. Passou, tipo, um mês e pouco, eu já tava louca. E, assim, esse trabalho de você produzir arte é um trabalho que eu valorizo muito, porque, cara, suga a sua alma. É muito cansativo. O exercício, eu terminava o dia, assim, chega zambeta, sabe? Eu falei, não, eu vou precisar de alguém pra me ajudar. Até porque o perfil da pessoa também, de cada pessoa é diferente. Você tem que fazer vários tipos de arte de acordo com o perfil de cada pessoa. Não, e aí você entendeu o que o cliente quer, manda. E não era aquilo, cara. Você faz uma arte que você fala, puxa, tá lindo. E ele não gostou, aí você vai refazer. Olha, é um trabalhão. Eu imagino. Aí, a gente foi pra... Quem é dessa área de ter que produzir alguma coisa pra um cliente, prestar serviço, quem é arquiteto sofre muito com isso também. Também. De Eu ter que imagino. fazer um projeto ali e aí você entrega pro cliente, não era isso que eu tinha pensado, não tá legal. E o projeto tá super legal e o cliente não tá tão legal, mas enfim. A gente adapta, né? Mas aí eu peguei e falei, eu vou começar a contratar. Eu vou começar a contratar algumas pessoas pra me ajudar, eu não dou conta sozinha. E aí quando eu abri a caixinha, a esposa do meu sócio viu e falou, olha, meu marido tem uma agência... E ele é daqui de Salvador, ele quer expandir, não conseguiu entrar muito em conquista, não conhece muita gente. E ele tá procurando umas parcerias pra trabalhar e tal. E aí a gente conversou, amadureceu a ideia. Eu falei, ó, eu entro, mas eu quero cuidar de toda a parte estratégica. Ele falou, claro, são seus clientes. E aí a gente começou tem a tag lá em Salvador e aqui a tag Baísa, por isso que é tag Baísa. Então a gente começou usando a estrutura toda de Salvador. E aí entra a questão de, na hora de empreender, comece pequeno, com bom senso, sem dar um passo maior que a perna. Porque, né, a vontade da gente é o quê? Eu vou abrir um escritório, eu vou montar, Abrir eu já vou uma contratar. coisa grandiosa. E aí, cara, você nem viu se aquilo dá certo, você já tem... Tudo tem um processo, né? Você já tem boleto pra te cobrir. Então, a gente começou muito sutilmente. Na época... Meu sócio falou, não, tenta colocar, sei lá, uns 10 clientes no primeiro mês, tá bom. E aí eu acho que foram 20. Pensa aí que A expectativa foi baixa e a expectativa a empresa não colocou tinha até essa quantidade de gente. pra poder trabalhar e... Foi uma loucura. A gente passava o dia fazendo briefing, entregando material, enfim. Mas foi muito bom, né? O tipo de problema bom. A gente sempre vai ter problema. Aí tem problema que a gente quer ter, né? Aí a gente começou com a agência... E aí fomos vivendo o processo para chegar onde a gente tá. E a gente ainda tá em processo, né? Estaremos sempre.
mas de ir adequando nossos serviços, nossos clientes, os nossos... Eu vou falar persona aqui, mas eu não gosto de usar termos muito técnicos. Mas, enfim, a nossa persona, o que a gente oferece para cada uma. Basicamente isso. Aí estamos aqui hoje. Você falou da empresa, você falou da Tag Baísa. Explica aí o que é a Tag Baísa. Tá. Como é a empresa? Porque tem pessoas que estão assistindo aí, pode que ser não ficou claro, né? Que não conheçam, que não sabem o que é. A Tag Baísa, a gente presta serviço de marketing. Então, a gente faz hoje a assessoria, a gente faz a produção de arte para postagem, a criação do conteúdo. A gente vai fazendo toda semana, de preferência, se o cliente entrar na reunião. Porque depois de um tempo o cliente começa a não entrar mais. Mas a gente vai fazendo toda semana reuniões pra gente adequar o que a gente vai tratar nessa próxima semana, o que foi feito nas semanas anteriores. E aí, a gente faz os anúncios. Não, a gente não trabalha só com Instagram, tá? É porque Instagram é o que a gente mais trabalha, onde mais tá a atenção das pessoas. Mas a gente já tem clientes no TikTok, a gente tem clientes no YouTube, a gente tem clientes que já trabalhamos com LinkedIn, até com o Waze. Então, no Waze tá tendo anúncio, pra você ter noção. Então, todas as ferramentas que a gente acha que a gente usa de graça, ganha dinheiro com anúncio. E aí, a gente tá lá pra anunciar onde quer que seja. E aí, a gente faz site, landing page, de tudo. Então, pra pessoa que não tem noção nenhuma de marketing, que não sabe como vai organizar aí a empresa ou alavancar, né, realmente o marketing mesmo da tua empresa, a propaganda da tua empresa. A empresa diz, isso. A gente presta o serviço. O serviço de orientar, direcionar a pessoa. Não, a gente faz o material. O serviço. A ideia da gente é deixar o cliente mais tranquilo possível. Mas aí entram outros desafios, que é o que a gente vai começar a falar. Mas por exemplo, quando a agência surgiu, se a gente postasse um material de um card muito bonito, fizesse uma legenda muito elaborada, prendia a atenção. Engajava. Hoje em dia, a gente já vê que não funciona mais assim, entendeu? E aí, hoje já mudou um pouco o cenário. Mudou um pouco. Então, hoje a gente já vai muito para fazer roteiro, editar o vídeo, porque é realmente o que funciona. Mas tem aquele cliente que não quer, e a gente faz o card e aí faz como para vender. Se o cliente não aparece, faz as postagens lá, é uma postagem estática, não vai engajar tanto quanto a gente faz o card animado. Então, aquela postagem com a musiquinha pro texto ir entregando. E a gente faz os anúncios. Aí os anúncios pegam e mostram essa empresa para uma quantidade maior de pessoas, que a gente segue. Para quem não sabe, vou explicar, né? Desculpa, gente. É porque a gente vai entrando na bolha, e aí é outro tema também que é relevante de falar aqui, que às vezes a gente vai entrando na bolha e a gente acha que as pessoas já sabem tudo. As pessoas, nem todo mundo que tá nos assistindo sabe tudo. Então a gente vai trazer a gente trouxe realmente esse tema aqui, trazer clareza, conhecimento para as pessoas. Exatamente. Por isso então, que a gente deixa eu voltar aqui para... Quando o tráfego pago, os anúncios... Posso entrar nisso? Que agora eu vou... agora é assunto pra caramba. Vamos lá, o que é o Instagram? Vou ensinar dentro do Instagram, mas vai dar pra entender de todos os lados. A gente tá na rádio. Vai ficar fácil de assimilar. Como que a rádio faz pra ter uma receita? Ela tem um programa, esse programa tem uma audiência, e aí tem os intervalos, e nos intervalos ela vende a propaganda, não é assim? Isso. Televisão, a mesma coisa. O Instagram, ele é uma rede social e ele tem ali uma quantidade de pessoas logadas nessa rede social por dia. Muita gente. E aí tem os horários, tanto que se você for olhar os insights do seu Instagram, você consegue ver em que horários tem mais gente interagindo nas suas publicações, etc. Então, ele tem a audiência dele e ele vende a audiência dele. Como que ele vende? Tem uma ferramenta que chama Facebook Ads, ou o tráfego pago, ou anúncios online, que você acessa, você configura, e aí você coloca lá um material que você quer divulgar. Então, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser um card. E você segmenta um público, um local, um horário, até uma lista de contatos, pessoas, de e-mail, de telefone. Direcionado ali para o que você quer, para o teu objetivo. É uma inteligência, assim... Você não tem noção do tipo de campanha que dá para fazer lá dentro. É isso que acontece, para quem não entende sobre essa ferramenta, quando você pesquisa uma coisa. Às vezes você até fala. Já aconteceu isso com vocês? O falar é tenso. Falar.
Amiga, aquela Não tem, bolsa da eles Gucci. negam, né? O pessoal nega que Aquela rola, mas... bolsa. E aí, ele capta o que você pesquisa, o que é do seu interesse e te entrega. É muito inteligente. Você quer ver? Te entrega o que Quem você quer, começou o que com- você espera, né? O que você deseja. É. Quem começou essas pesquisas de entender padrões de comportamento, acho que foi um desses mercados dos Estados Unidos, eu não lembro se foi o Walmart, mas foi algum mercado assim. Uhum. E ele começou a estudar como que eram o padrão de comportamento dos consumidores. Entenda. Se você vai no supermercado hoje e você compra um pacote de fraldas, provavelmente você tá grávida, ou você tem um bebê, ou você vai dar de presente pra alguém. Mas se amanhã você volta e compra uma mamadeira, isso não é um porque uma É pra você. provavelmente é seu. Então você tem um filho. Você não quer um berço, não? Um carrinho de bebê? Uma chupeta? Agregando no que a pessoa... E aí, é isso que essa inteligência artificial do Instagram faz. Então, quando esse negócio de falar, eles negam até a morte, que eles têm acesso ao microfone, à forma alguma. câmera. Mas, enfim, a gente finge que acredita. Eles É. fingem que engana, a gente finge que acredita, né? Mas eles falam que eles conseguem rastrear o seu tempo de tela e o que você pesquisa. Então, se você vai, por exemplo, no Google e você coloca um tênis, você vai receber tênis até eles verem que o seu tempo de tela em tênis diminuiu. É. Então, tipo assim, você pesquisa tênis, aí você começa a passar os stories, aí você começa a receber anúncio de tênis. É. Aí você clica lá, entra no O que site, Isa tá sai. falando dos anúncios do tráfego pago é isso que fica aparecendo sempre quando você tá lá passando os stories, aparece alguns anúncios indesejados. Basicamente é isso. É basicamente isso. E aí você... Bem resumido, assim, bem resumido. E aí, esses anúncios, os anunciantes estão pagando pra ter o seu conteúdo veiculado lá. Então, quando a pessoa se nega a aparecer e tal, a gente tem essa estratégia que vende Sim. pra algumas empresas. Não é toda marca que vai conseguir vender só com anúncio. Algumas... Não é. É porque, na verdade, assim... Conseguiria, mas o investimento é maior, o tempo pra você fazer um branding dessa marca é muito... Também. Para de falar essas palavras. O tempo pra você fazer um fortalecimento de marca é muito maior. Então, demora. É melhor humanizar que acelera o processo, entendeu? Mas algumas outras, eu tenho empresas que a gente só faz tráfego e a gente não posta nada de demais, assim. Posta, assim, conteúdo no feed e tal. Sim. Mas não tem essa questão da humanização forte e que vende muito. Muito, 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 muito. Gente, é um mundo, assim, literalmente, o mundo é digital, o mundo digital, né? É outro mundo. Exatamente. E eu quis trazer pra vocês aqui esses temas porque muitas pessoas, elas sabem da proporção que tem a rede social, a internet. Eu falo a internet como um todo. Como o Isa falou, tem vários aplicativos, tem site, tem várias ferramentas, né? O mundo digital mesmo, que é um mundo onde a maioria das pessoas não conhece. E só quem realmente vai ingressando nesse mundo, igual você, que começou e foi pesquisando sobre tráfego, tem pessoas que não conhecem sobre esse meio, né? E essas ferramentas também que auxiliam a alavancar negócios e pessoas, Sim. né? Então, tem muita gente que utiliza dessas ferramentas para desenvolver negócios e também para poder até editar influência. Então, essas pessoas, elas utilizam dessas ferramentas para crescerem ali dentro da rede social, que é dentro do digital, né? E eu trouxe um dado aqui falando desse crescimento, né? Que o digital foi crescendo nos últimos anos. Você falou de 1 ano e pouquinho, né? Que você começou a pesquisar, 1 ano e meio. Que eu tô com isso, tem 1 ano e meio. Sim, 1 ano e meio. Eu, em 2020, eu comecei também a pesquisar e ver esse mercado do digital, que eu não tinha noção nenhuma. A pessoa que... Todo mundo, a gente nasce e aprende o quê? Fazer uma faculdade, formar, arrumar um bom emprego, trabalhar e ganhar Fui treinada pra isso. o piso, fazer um concurso e tava bem empregado. E aí, quando eu fui pro lado do empreendedorismo, que eu comecei a ter acesso a algumas informações e veio essa questão do digital, eu comecei a investir conhecimento e tempo muito forte nisso. Sim. E na época da pandemia, foi a época que não só eu, como acredito que 90% das pessoas que estão nos ouvindo e todo mundo, 90% do mundo, voltou para a questão digital. Era o que tinha, né? Porque a gente não tinha mais esse contato da comunicação Era o que tinha, foi o que ficou. pessoal. E ficou digital. E foi quando o digital desse boom.
E eu trouxe aqui uma informação, né? Que na Forbes eles colocaram esse ano que o Brasil é o 5º país com mais usuários de internet do mundo. Então, todo mundo hoje em dia está o quê? Com o celular. Onde você vai, tem a pessoa com o celular logado em alguma das redes aí que disponibiliza através do celular. E 165 milhões de pessoas, elas acessam a internet diariamente, todos os dias, toda hora. Tem gente que acorda com o celular na mão, né? Tanta coisa que a gente tem que resolver. Resolve a vida toda através do celular. Mas das redes sociais, do computador. E assim, a faixa etária também. Não é só os jovens, não é só os tiktokers que estão aí fazendo sucesso. Tem muitas pessoas de idade mais avançada que estão buscando conhecimento e buscam receita e buscam várias coisas, conectar, falar com pessoas. Minha avó tem 80 anos e ela me liga de videochamada. Mentira. Meu filho tem 6, mas é a mesma coisa. Entendeu? A faixa etária, então, não tem idade pra estar na internet. Do 6 aos... Por isso que eu falo que é o mundo e o poder realmente desse mundo digital, sabe? Porque as pessoas estão conectadas o tempo todo. As pessoas estão conectadas da hora que acorda até a hora que vai dormir. Sim. E é o maior meio de conexão entre pessoas de vários lugares. Quando eu iniciei contando um pouquinho da minha história, que eu já treinei pessoas de outros lugares, se fosse pessoalmente, lógico que eu poderia ter a possibilidade de viajar e ir até o lugar. Mas para mim ter acesso a esses lugares seria um custo. Muito. E o custo, né? Desafiador e tudo. Tempo. E hoje a gente consegue conectar com pessoas do mundo todo. Então, a internet trouxe esse poder pra gente mesmo. E falando de tudo, né? Do digital. E falando da sua área, que é o marketing digital, né? Você tem uma empresa que trabalha desenvolvendo aí, dando essa consultoria e fazendo um serviço para as empresas através do marketing digital. Fala aí, o que é esse marketing digital, Isa? O que é esse mundo do digital? Tá, vamos lá. O que é esse mundo do digital? Primeira coisa, a gente precisa entender que não existe mais um mundo sem o digital, né? Tipo, o analógico. Não existe. A gente pede comida. Tudo. Tá tudo interligado. Então, não adianta entrar em... sabe? Não adianta. Tá todo mundo aqui. Se a sua empresa, se você não tá no digital, só você. Porque é onde as coisas acontecem, é onde as pessoas se conectam. No entanto, você trouxe esses dados aí e eu me preocupo um pouco. Porque, principalmente nós brasileiros, a gente não tem uma educação para lidar com esse acesso. Então, muitas pessoas estão realmente perdendo a vida ali. Verdade. E aí vai da sua avó, do meu filho à sua avó. Então, quando a gente trata, por exemplo, de crianças, pós-pandemia, a gente viu um cenário de, assim, crianças com dificuldade de socialização, por ficarem muito no celular, por terem esse livre acesso, porque dá uma paz para os pais. Na verdade, o problema é que geralmente os pais também estão mexendo no celular. Então, a gente não tem uma educação de como usar isso de forma correta. Outro ponto que me preocupa é, além do vício em entretenimento, né? Que a gente fica viciado em entretenimento, isso causa um monte de danos pro nosso cérebro. Eu não sou especialista na área, mas cada vez que você rola a tela, você tem um pico, acho que, de dopamina, não sei. E aí, se o vídeo é chato, em 1 segundo você já rola e você tem outro pico de dopamina. O seu cérebro, ele não sabe lidar com o tédio, com a frustração, com esperar. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu trabalho com digital, sou defensora do digital, mas eu sempre vou pregar pelo uso consciente do digital, porque a gente não se perca. A gente vê que... eu ia falar que as gerações mais novas sabem lidar melhor com isso do que as mais velhas. Não necessariamente. Não acho que não seja. Mas, querendo ou não, nós somos de uma geração... agora eu não vou lembrar, porque tem um estudo sobre isso, que é tipo geração alfa, beta, não sei o quê. Tem mesmo. E eu não lembro qual é. Eu tenho, eu estudei, eu fiz o resuminho, queria estar com ele aqui agora. Ia caber bem explicar ele. Mas a gente é uma geração que a gente viveu um pouco dos dois mundos, né? A gente teve internet de escada. Aí eu andava SMS. Tchau. E aí a gente começou a ter um pouquinho de acesso à internet. A gente viveu um boom. A gente conhece o mundo sem internet. A gente conhece o mundo com internet. Então a gente tem um bom senso de saber lidar com os dois. A nossa geração é a mais adaptada a essa transição. A geração das pessoas mais velhas, eu vejo isso, eu conto isso de, assim... Uma vez eu tava sentada na mesa almoçando e meu pai mexendo no celular. Eu falei, pai, a gente tá conversando. Aí ele deixou o celular, aí meu irmão conversou.
Aí meu pai, eu não quero falar disso. E pegou o celular, eu falei, esse é o problema. Porque a internet, ela só te entrega mais do que você gosta de assistir. Então, você perde a questão de você não conseguir mais sociabilizar, é por isso. Porque você não tem mais a paciência de chegar e ouvir sobre alguma coisa que talvez não seja do seu interesse, mas pode ser interessante. É importante também, né? Quantas vezes eu abro os meus podcasts pra escutar e aí tem umas coisas que eu olho e falo assim, isso aqui não me interessa. Pula. Aí depois eu penso, não, eu vou ouvir. Uhum. Pra, tipo, nunca ouvi falar sobre... Esses dias era um trem sobre o que tava acontecendo na Califórnia. Eu falei, gente, o que eu quero saber da Califórnia? Então, problema é tanta deles. informação, é tanta coisa. E aí eu cliquei pra entrar e, cara, o podcast era muito legal. Enfim, era uma curiosidade só, mas assim, a gente tende a filtrar muito o que chega e a gente perde essa capacidade de se sociabilizar. Indo pra empresa, o que é o mundo digital? Eu acho que a gente passou por um período de pandemia em que a gente fez uma transição de quase 100% do analógico pro digital. Então, a gente foi a única alternativa para quem queria continuar funcionando. Isso foi muito positivo, por N razões. Então, nesse boom, a quantidade de empresa que não tinha um WhatsApp, um atendimento online, a gente sabe que o comportamento do consumidor já estava mudando antes da pandemia. Eu já não gostava de ficar rodando no centro para escolher o que eu ia comprar. Coisa. Poxa, hoje em dia, eu não sei você, mas o meu hábito da maior parte das pessoas que eu conheço é... Quero comprar, preciso de um ar-condicionado novo. Eu vou entrar na internet, eu vou pesquisar os preços dos ar-condicionados, para eu ter uma noção de quanto que eu quero. Aí eu vou dar uma pesquisada nas marcas. Aí eu vou na rua. Desse jeito. Aí eu já vou na rua com uma ideia, mais ou menos, do que eu quero comprar. E aí eu vou na rua, eu vou tentar negociar, enfim, ver a questão do frete. Aí você vai decidir se vai comprar online ou não. Vai entrar outros quesitos, como a urgência que você tem, etc. Mas o comportamento do consumidor é... Primeiro eu vou na internet. Então, se você não tá lá e as pessoas falam, mas eu não vendo online, mas pode ser que as pessoas estejam pesquisando na sua loja para poder ir comprar pessoalmente. Entendeu? Não é que vai anular o físico. Hoje em dia a gente já passou na internet, ou você tá comprando, ou você tá vendendo algo. Verdade. Literalmente. Mas eu não compro... Tem gente que me fala, viu, que não compra nada na internet. Não compro nada, não peço nada em site, mas não compro nada. Tem gente que tem esse medo, né? Até por mas conta de assim, golpe e tal. É influenciado através da internet. Com certeza. A influência de compra através da internet é muito grande. Então, se você não tá vendendo, você tá comprando alguma coisa. Com certeza. Então... você vê, se você tem um negócio, né, para as empresas, para as pessoas que empreendem, para as pessoas que têm um negócio, se você tem um negócio e você não está posicionado, né, nessa questão do digital, se você não busca esse conhecimento, a presença, né, digital. A presença digital, se você não busca o conhecimento adequado, porque tudo a gente aprende, né, a gente não sabe nada, nós estamos aqui e aprendemos sobre o digital. E todos os dias tem uma coisa nova, tem a tecnologia nova, tem alguma estratégia nova. Tem uma ferramenta nova. Tem uma ferramenta nova, a gente aprende todos os dias. Mas assim, se você tem um negócio e não está posicionado de uma forma estratégica e correta no digital, você está perdendo ali de estar vendendo. E aí a gente está falando muito de negócio, mas é importante a gente... Porque as pessoas não associam, né? Mas se você tem uma marca pessoal, se você presta um serviço... É pra você também. Não tem escapatória pra ninguém. Sabe? Pelo menos tem áreas... Por exemplo, quem trabalha com B2B, indústria, essas coisas, fala... eu preciso ter uma rede social porque meu negócio é feito com outros donos de negócio. Precisa pra posicionamento. Precisa pra ter ali uma presença digital. Porque parece que você não existe se você não tem um perfil no Instagram. A sua loja não existe, a sua marca não existe se ela não tiver um perfil no Instagram. Então, ela tem que estar lá, de alguma forma. Você falou que além dos negócios, eu falo muito pro pessoal também, pra a pessoa que não tem negócio, a pessoa que não quer se posicionar, a pessoa que não quer aparecer, a pessoa que não tem interesse nenhum. Já ouvi aqui hoje alguém falando que não tem interesse em Instagram. Pra você que não tem interesse nenhum em desenvolver negócio e você não gosta de aparecer, mas a internet é uma ferramenta de buscar conhecimento. Com certeza. De você escutar um podcast, de você ter acesso a algumas informações. E isso também é um cuidado que a gente precisa ter de filtrar o que a gente precisa estar ali absorvendo também. É isso que eu falei, de ter educação, de saber lidar com a internet. Porque a gente tem um mundo de informação Muita informação. Você quer ver um negócio que eu fico
Eu até me controlo pra não ser grosseira com as pessoas, porque eu abro a caixinha e aí a pessoa... esses dias eu abri falando que eu estava precisando, acho que era um designer, sei lá. E aí uma menina respondeu meu direct assim, me contrata. Aí eu falei assim, não, a experiência tudo bem, às vezes a pessoa não tem, mas eu falei assim, mas você sabe fazer o quê? Você trabalha com o quê? Não, nada. Eu não sei fazer nada do digital, não. Aí eu falei, tá, mas eu vou te contratar pra quê? Só, tipo, pra ela me explicar mesmo, porque eu não tava entendendo. Isa, não sei, fala aí alguma coisa pra eu fazer. Cara, você tem um mundo de informação na sua mão. Como é que eu, que nem conheço a menina, vou definir? Então, as pessoas são preguiçosas. No sentido de você tem informação gratuita. Muita informação. Gente, o YouTube tem tudo que você imaginar. Tem tutorial no YouTube, tem tutorial de como fazer uma postagem no Instagram, tem tutorial de... Mas as pessoas não querem pesquisar. Elas passam o dia na frente do celular, rolando a tela do Instagram, ou do TikTok, ou, enfim, às vezes do próprio YouTube, mas só pra entretenimento. E aquilo, a gente tem que ver que a gente tem um mundo de informação nas nossas mãos. Aí entra outro ponto, que é, com essa ascensão do digital, surgiram-se muitas novas profissões. Então, pra quem tava reclamando, porque a minha área já tá... Como é a palavra? Saturada. Não tem mais espaço. Exatamente. Olha a quantidade de profissão que surgiu. E não tem mais o que fazer, porque tá todo mundo advogando ou qualquer outra coisa. E aí, outra queixa que eu entro. O pessoal... eu formei... Nossa, acontece muito isso. A pessoa forma, ela não quer aparecer, ela tem vergonha de aparecer. Só que você já parou pra olhar o que seus concorrentes estão fazendo? Eles estão aparecendo. Não tem jeito pra você. Não tem. Tem que botar a cara. E não é fácil. Não é fácil. Eu lembro, eu tô falando desse negócio da minha história. Quando eu postei a história, eu entrei numa crise de ansiedade. Que eu comecei a chorar. E eu briguei com todo mundo. Eu briguei com meu namorado. Na época, eu briguei com meu irmão. E eu peguei e vesti um tênis. E eu fiquei caminhando. Deixei o celular em casa. Postei o vídeo. Deixei o celular em casa e eu fiquei caminhando em volta do condomínio, dando voltas e chorando. E você ninguém nem comentou nada. Não tinha acontecido nada. Eu falei, gente, vai massacrar. Meu Deus, que eu tô... Eu sou idiota. Mas eu não podia voltar atrás, eu tinha que dar esse passo. E aí eu fiquei andando em volta do condomínio e chorando. Deve ter dado umas 4, 5 voltas. Quando eu voltei, que eu peguei o celular, tinha tanta mensagem de gente que era concursada e não era feliz. Trabalhava no emprego há não sei quantos anos, ganhava bem e não era feliz. Enfim, lutou muito pra ter um trabalho, chegou lá, não era aquilo. Ou tava num trabalho que ganhava bem, mas o chefe não tratava bem e era infeliz. E a quantidade de gente que vivia a mesma situação que eu ganhei... Eu tenho um vídeo falando disso, mas eu acho que eu ganhei 400 seguidores de um dia pro outro. Nossa... Só Foi com tipo a tua assim, história. Só com a história, pra você ver como que conecta. E uma coisa muito. que na minha cabeça, as pessoas iam detestar. E no vídeo, tem uma hora que eu, assim, me emociono um pouco. Não é um vídeo profissional. Não é um vídeo que foi um filmmaker que fez. Não, eu peguei o celular, botei um ring light, sentei no sofá e gravei. E eu lembro que eu ainda peguei e falei, Rebeca, eu vou começar. Uma amiga minha, Rebeca, eu vou começar. Ela falou, eu vou te ajudar. Aí eu peguei, sentei, comecei a gravar e ela ficou sentada do lado, tipo, mexendo no celular. Aí a história, porque as pessoas falam assim, eu não sei como eu vou contar minha história. Você sabe. A história é sua. A história é sua. Só você sabe essa história, só você sabe como que você se sentiu, só você sabe qual foi a sua motivação. E aí, quando eu acabei, eu falei, acho que eu vou fazer de novo. Ela, não, ficou bom. Ficou bom. Posta esse. E é um vídeo inteirão, eu acho que tem uma parte só que eu parei, eu nem recomendo. Você não chegou assim. nem a fazer corte nenhum, já foi direto. Foi tipo do coração mesmo, sabe? Sentei e contei a minha história, nua e crua, abri meu coração, contei minhas frustrações. E no final falei, agora eu trabalho com marketing e vocês não me achar doida. Do nada eu começo a postar um monte de conteúdo aqui. Eu nunca postei nada do nada. Essa menina falou, gente, o que aconteceu? A menina surtou. Porque é o que muita gente faz também. Verdade. Pega o Instagram, aí tá lá postando, tipo, posta nada, low profile. Ai, meu sonho, eu ainda vou ser low profile novamente. Mas a pessoa lá, low profile e tal.
E aí, do nada, ela começa a postar conteúdo. Fica, mas as pessoas não engajam, as pessoas não Não curtem. entendem. Mas você não sentou pra explicar pro povo? Ó, gente, o jogo mudou aqui agora, tô precisando ganhar dinheiro. E é Vocês isso estão que me essa assistindo? ferramenta que eu vou Eu vendo usar. tal coisa. E eu vou estar aqui. E aí, entra a mão do não se perder. É. Porque quando você começa a postar conteúdo, pra você não ficar só martelando em cima de conteúdo. Porque a gente tem que lembrar que Instagram, TikTok, YouTube nem tanto, mas o Twitter é tudo rede social. Não é Uma loja de página de venda. vendas. A rede social não é página de vendas, não é loja. A rede social ela tem esse intuito de interação, de você ter conexão, de você interagir com as pessoas, de trazer um conteúdo mais didático mesmo, não é uma coisa mais leve. E a gente utiliza dessas ferramentas para desenvolver com estratégia, para poder alavancar negócios. Exatamente. Mas é isso, é humanizar mesmo, né? Ninguém entra no Instagram. Quem já fez isso? Quem? Ah, vou comprar um curso aqui. Vou entrar no Instagram pra comprar um curso. Não tá ali pra isso. A gente entra pra ver a vida alheia, né? Porque a gente é o quê? Fofoqueiro, natureza Gosta de ver humana. a vida dos outros. O que o outro tá fazendo? O que tá fazendo, o que tá curtindo. Se Então- for malhar, pra mim poder ir malhar também, né? Então é isso. A gente tem que saber dosar, trazer o conteúdo de entretenimento, né? Mostrar um pouquinho de quem a gente é, dos nossos valores. Sim. Para além da história, depois que você conta a história, mas é hora de você começar a mostrar quem você é enquanto pessoa. Aí entra em relacionamentos, não tô falando necessariamente de conjugal, mas relacionamento filho, com pais, com amigos. E você não precisa, gente, fazer um reality show. Você não precisa virar nova Virgínia, não. Não precisa. Eu falo que no Instagram é 1% do que eu vivo. É 1%. É 1%. E dá a sensação às pessoas de que elas te conhecem. A gente tava saindo da academia esses dias, uma pessoa falou com uma amiga minha a mesma coisa. Ela falou, eu fico tão sem graça, porque eu não lembro da fisionomia das pessoas. E as pessoas falam comigo de um jeito. Só que o que acontece muito? Às vezes a pessoa manda direct ali, a gente fica conversando. Corresponde, interage. Sempre. E aí, a gente só vê, tipo, a fotinha pequenininha, né? Às vezes eu nem entro, nem sempre, às vezes eu olho, mas nem sempre eu entro pra ver o perfil. E eu encontro com essa pessoa na rua e ela é minha melhor amiga. E eu fico... A conexão é Jesus. incrível. Eu cheguei em outro estado e na academia do prédio de uma amiga minha. Eu tava no prédio com ela e tava pra academia no prédio. E aí o rapaz tava lá malhando, ele me reconheceu e falou assim, nossa, Paula, eu participei do seu treinamento e tal, e show, e não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei assim, eu não soube nem lidar no dia. Eu falei, nossa, a gente nunca sabe o poder que a gente tem de impactar as pessoas. Até onde o que a gente fala, né? A gente tá disposta a falar, tá disposta a realmente ajudar de alguma forma. Isso influencia na vida das pessoas. E aí tem isso, tem muita gente que, pra gente que já trabalha com rede social e tal, a gente entende a importância de você interagir, comentar e tal. Quando eu gosto de um conteúdo, eu já tenho esse estalo de falar assim, deixa eu elogiar pra pessoa saber que ela tá acertando. Gente, mandem comentário, interaja, curta a postagem que você gosta, porque isso é importante. Pra pessoa entender, né? Assim, o Instagram entende, pelo tempo que você ficou acompanhando, ele já entende, mas a pessoa do outro lado, ela não sabe onde ela tá errando, onde ela tá acertando. Então, mas a maior parte das pessoas, principalmente que não trabalha com isso, não tem esse entendimento. E aí, às vezes, não interage com a gente. Então, tem muita gente que assiste, que vê, e a gente não fica sabendo. Não fica sabendo. Muita gente fala, eu te acompanho, eu vejo lá. Só que a pessoa não curte, a pessoa não manda um direct, não manda nada, assim. Eu fico sem saber também. A outra coisa que eu lembrei aqui. Eu gravei um vídeo uma vez, tem um tempão, quando eu comecei a trabalhar com isso no Instagram, que bombou. Que ele falava assim, que era uma dublagem, né? Que falava assim, 30 visualizações não é muito. Mas se 30 pessoas entrassem nessa sala agora pra ver o que eu tô fazendo, eu ia ficar assustado. Então, às vezes a gente tá acostumado com os números do Instagram e esquece que são pessoas. E muita gente deixa de produzir porque fala, mas eu não tenho seguidor. Mas quase ninguém Quase ninguém. Ninguém interage.
só tem, tipo, 100 pessoas, só tem 100 views de story. E ninguém interage. Gente, as 100 pessoas que estão ali são pessoas. E elas estão te assistindo. Então, não se desestimule por conta desses... Não esqueça que não são números. São pessoas que estão acompanhando. E imagine uma sala e chegar 100 pessoas para poder te escutar. É muita gente. Ai, gente, desespero. Pra quem não tem essa habilidade de falar pra muitas pessoas. Mas eu fico pensando, porque assim, eu já fiz evento, já fiz palestra pra várias pessoas. E quando eu via muita gente, eu falava, nossa, esse tanto de gente que tá lá me assistindo diariamente na rede social, que tá acompanhando. Que possa ser que passa lá os stories, mas sempre para alguma coisa chama atenção. E de que forma eu tô passando isso pras pessoas? De que forma é o que eu falo, o que eu posto impacta na vida das pessoas? A gente tem que ter esse cuidado, né? E essa questão de você impactar e de você estar ali à frente falando, de você falar do seu negócio, de você passar um conteúdo. A gente tem que ter o cuidado, porque a gente estava falando antes aqui, né? De saber o que você vai realmente falar, mas não deixar de fazer, né, Isa? Muitas pessoas, elas deixam de fazer o que elas sabem muito bem fazer. Vejo várias profissionais e várias pessoas mesmo que querem compartilhar alguma coisa ali na rede social, querem estar ali mais ativa e não faz por medo, pelo medo da vergonha, o medo do julgamento. Tem muito disso. Nessa trajetória aí, você já foi ouvindo várias histórias? Tem, nossa senhora, demais. Mas é o que eu falo, assim. De todas as pessoas que eu conheço que têm essas travas, geralmente, primeiro, bem como foi comigo, a gente cria um cenário tão catastrófico na nossa cabeça e quando a gente faz, não é nada daquilo. Não é nada, é simples. Tipo assim, pelo contrário, você recebe muito elogio de muita gente que não te conhece, muito apoio, muito acolhimento. As pessoas realmente se conectam. Eu gosto de pensar que o mundo tem mais pessoas boas que ruins. E que a bondade, ela gera bondade. Sim. Então, quando você abre seu coração, quando você expõe uma fraqueza, vai ter um momento que vai chegar alguém e vai te dar enfim, vai ser sem noção, acontece. Mas assim, você tem que estar com uma audiência muito grande, porque isso, graças a Deus, é a minoria. Sim. E o que você mais vai ouvir são pessoas que vão te acolher, que vão torcer por você. Vão apoiar. Ah, Isa, mas e quem tá falando de mim nas minhas costas? Gente, tá todo mundo fazendo isso. E as pessoas vão falar, você fazendo ou não. Que vai falar, mas não faz, você mas não grava vídeo, mas não você se não aparecendo por ou isso não, que ela não ganha dinheiro. Você tá posicionado ou não, você tá utilizando da internet pra desenvolver alguma coisa, se você tá ou não tá, as pessoas falam do mesmo jeito. E todo mundo começa do começo. Essa é a parte que as pessoas pulam. Que eu tenho uma cliente que ela falou isso uma vez. Ela gravou um vídeo e ela me mandou. Eu falo que ela foi, assim, a maior evolução da Tag by Isa. Porque ela não gostava de gravar de jeito nenhum. Mas ela começou muito decidida. Ela falou, não, mas eu vou aprender. E eu falei, então bora. E aí eu comecei a forçar. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? E aí ela começou a gravar. O primeiro ficou muito ruim. Mas ninguém falou nada pra ela. A gente foi, editou, botou uma música ali, fez o que dava. Não ficou bom, a gente postou mesmo assim, porque precisava ter um vídeo postado. Sim. E aí ela foi evoluindo. Simplesmente ela foi evoluindo, que ela ficou impossível. Ela pegava e ela mesma começou a abrir a caixinha de perguntas e responder e não sei o quê. Já fazia. Coisa de, assim, 2 meses. No começo, muito travada, gaguejando, errando. Lógico, todo mundo começa de algum lugar. E não é porque ela não sabia se comunicar, é porque ela ficava nervosa mesmo, ela não estava acostumada com aquilo. No início, tudo é desafiador, né? Tudo que é novo gera esse desconforto, gera um desafio. Só que a gente tem que passar da barreira aí do que é novo e é desafiador pra o fazer até ficar bom naquilo ali. Até ficar bom. Você vai fazendo, aí você vai errar, aí vai dar errado, aí você vai postar e ninguém vai curtir. Acontece. Tem uma frase que a Priscila Zilu usa sempre, que é: a gente se constrói no movimento. Verdade. A gente se constrói no movimento. Se você ficar parado, você não vai construir nada, você não vai virar nada, você não vai evoluir em nada. Você tem que ir fazendo, e errando, e ficando ruim. E o próximo vai ficar melhor, e depois melhora um pouquinho, e depois você entende um pouco mais sobre a ferramenta. Tudo é medo. No começo, as pessoas às vezes não sabem configurar o story para se gravar. Então, é tudo muito desafiador. E chega uma hora que geralmente posta porque desistiu. Porque falou, vai ser esse aqui mesmo, e chega. E tudo bem. Posta sim.
Depois você vai e grava de novo, e grava de novo, e grava. Vai Vai melhorando, bom. vai entendendo, vai sabendo como manusear as ferramentas. Vai começando a chegar cliente. Vai começando a chegar Aí você vai vendo cliente, que funciona. Porque eu falei aqui do tráfego pago, mas o orgânico funciona. Ai, Isadora. O orgânico é o quê? É o quê? É você só postar, sem ter que pagar a ferramenta. Todo aplicativo, ele tem um algoritmo. Tem um algoritmo, o do Instagram é um, o do YouTube é outro, o do TikTok é outro. Então, para cada um tem uma inteligência e tem um tipo de atitude que faz ele entender. Mas, basicamente, eles querem que você fique mais tempo na ferramenta. Então, quanto mais você consegue prender a atenção, é isso que vai fazer as pessoas ficarem mais tempo no seu vídeo, é o que vai melhorar o seu engajamento. À medida que você vai aprendendo a gravar, as pessoas começam a te assistir mais. Então, hoje, por exemplo, eu já gravo. Vou dar uma dica. Eu vou gravando frase por frase. Tipo, eu faço a chamada e eu faço sempre com movimento de celular. Depois eu gravo a primeira frase, eu gravo a segunda. Pra quê? Porque as pessoas não têm mais muita paciência com fala lenta. A gente ouve tudo no 1.5. A gente vê vídeo no YouTube no 1.5, a gente escuta áudio no 1.5.2. Então, as pessoas estão acostumadas. Eu tirei esse negócio de áudio 1.5, que eu já sou um pouco acelerada, assim. Eu tô